Olá, voltando para a parte 2, onde nós estamos falando de segurança de redes. Vamos partir agora para proteções de conexões TCP. Então, para isso, a gente precisa entender antes o que é o SSL, citando aqui. Então, o SSL é o Secure Source Layer, que ele é um protocolo de segurança, ele é utilizado para proteger a comunicação na internet. Ele atualmente, sua evolução é o TLS, mas o termo SSL ainda é o amplamente utilizado. Os principais objetivos do SSL são o seguinte: confidencialidade, integridade e autenticação, que são os fundamentos de segurança em redes, né? Que é na confidencialidade, os dados são criptografados, um invasor ele pode, um invasor que intercepte o pacote ele não consegue ler o conteúdo, e no princípio de integridade garante que a mensagem não foi alterada, a transmissão na autenticação permite verificar a identidade do servidor e coisa do tipo. Então, onde o SSL é usado? O exemplo mais comum é o protocolo HTTP. Quando você acessa, por exemplo, o Google, por exemplo, www.google.com, o navegador cria uma conexão SSL com o servidor antes de trocar informações. Então, o SSL ele foi criado para proteger transações de comércios eletrônicos e criptografar informações sensíveis, autenticar servidores web, permitir a autenticação opcional de clientes e funcionar como qualquer aplicação baseada em TCP. O SSL fica entre a aplicação e o TCP. Assim, qualquer aplicação TCP pode usar o SSL para a gente ter segurança, para obter segurança. Então, o cliente ele usa o TCP onde está usando a internet e o servidor. Então, um invasor ele pode capturar, por exemplo, um usuário e uma senha. Mas se ele estiver usando o SSL, o invasor ele vai vai estar criptografado. Então, ele vai ver alguma coisa aleatória. Então, ele vai pegar os dados criptografados. A gente tem 4 etapas básicas para criar um canal seguro usando o SSL. A gente tem a apresentação, que é o handshake, né, que é a fase inicial da conexão, onde o cliente e o servidor se identificam, eles trocam certificados digitais e criam um segredo compartilhado. Então o cliente ele verifica o certificado do servidor para garantir que ele está falando com o servidor correto. Então, por exemplo, o cliente manda uma mensagem, o servidor responde com o certificado e o cliente é, verifica o certificado e vê que a conexão está correta. Também tem a verificação de chaves, que é depois que cria um segredo mestre, né, um master secret, o cliente e os servidores geram várias chaves criptográficas. Então, em vez de usar uma única chave para tudo, o SSL cria chaves específicas para cada um. Tipo, criptografia cliente, ele usa cliente servidor. Ele usa uma chave, criptografia servidor cliente, outra chave, integridade cliente servidor, outra chave, integridade servidor cliente, outra chave. Então, isso aumenta a segurança. A gente também tem outro fator que é a transferência de dados. Então, agora a conexão está segura. Então, os dados eles são enviados diretamente. O SSL divide os dados em registros. Então, para cada registro a gente vai ter um MAC, que a gente explicou anteriormente. A gente vai ter um criptógrafo, ele vai criptografar os dados e vai enviar os registros. Então, ele recebe os dados, pega o MAC, criptografia e envio. Então, ninguém consegue ler os dados e qualquer alteração feita nos dados é detectada. E no encerramento da conexão, quando a comunicação termina, o cliente e os servidores trocam mensagens especiais de encerramento. Então, garantem que a conexão não foi encerrada por um invasor. Então, isso evita que um ataque de truncamento, onde alguém tenta interromper a comunicação ali antes do fim. Então a gente tem um handshake, a geração de chave, a troca segura de dados e o encerramento seguro ali da comunicação SSL. É, o handshake real do SSL, a negociação inicial
antes da troca elas podem ser protegidas. Então, qual que é a gente tem alguns objetivos ali no handshake, que é essa autenticação inicial. É a autenticação do servidor, por exemplo, o cliente ele verifica a identidade do servidor por meio de um certificado digital. É a negociação dos algoritmos de criptografia. O cliente e servidores escolhem quais algoritmos eles vão usar. E o estabelecimento das chaves, elas são geradas as chaves que protegerão aquela comunicação. E a autenticação do cliente, que está aqui como opcional, em alguns sistemas o servidor ele também verifica a identidade do sistema. Então, como é que funciona o handshake SSL? O cliente ele inicia a conexão enviando assim uma lista de algoritmos, que ele suporta e um número aleatório que a gente vai chamar de nonce do cliente. E esse é o cliente. O servidor ele responde com o algoritmo escolhido, ele responde com o certificado digital e o nonce do servidor. E como é que funciona a verificação do certificado? O cliente ele verifica se o certificado foi emitido por uma autoridade certificadora, né, confiável, e extrai a chave pública do servidor. Então, se o certificado foi invadido, a conexão é automaticamente interrompida. E a geração do Primart Secret, então ele gera uma chave aleatória chamada Primart Secret, que criptografa esse valor, né, usando a chave pública do servidor e envia ao servidor. Então o cliente ele gera essa chave, então entrando na chave de geração de chaves, né? Então o cliente ele vai possuir esse Premaster Secret que o servidor recupera usando sua chave privada e ambos utilizam um Premaster Secret, um nonce do cliente e um nonce do servidor, para a gente conseguir gerar exatamente a chave da sessão. Por que tudo isso é importante? Sem esse processo, o invasor ele podia realizar um ataque de main-to-middle, fingindo ser um servidor. Então, o handshake ele garante que a autenticidade do cliente, ele garante a troca segura de chaves, a integridade da negociação e a confidencialidade dos dados futuros. Entrando aqui na rede IPsec. Então, o slide agora ele vai apresentar os principais serviços de segurança oferecidos pelo IPsec, né, que é o Internet Protocol Security. O protocolo é utilizado para proteger a comunicação da camada de rede, que é a camada 3. Então, o que é o IPsec? O IPsec ele adiciona mecanismos de segurança diretamente no protocolo IP. Ele vai proteger qualquer aplicação que utiliza a rede. Então, diferente do SSL, que protege a aplicação específica como o HTTPS, o IPsec ele protege todo o tráfego IP. Todo o tráfego IP. Então, serviços oferecidos pelo IPsec são a integridade de dados, né? Garante que o conteúdo do pacote não foi alterado durante a transmissão, se houver um invasor e tal. A autenticação de origem permite verificar quem enviou o pacote. A proteção contra ataques de reprodução, que é o replay attack, que o invasor ele pode capturar um pacote válido e reenviar posteriormente. E confidencialidade, que os dados são criptografados. Então, mesmo que alguém consiga interceptar o pacote, o conteúdo ele não pode ser lido como sem a chave correta. Então, o protocolo do IPsec, o protocolo do IPsec, existe dois protocolos principais, que é o AH, que é o Authentication Header, que ele fornece integridade dos dados, autenticação de origem, proteção contra replay, mas ele não fornece criptografia, ou seja, então os dados eles continuam sendo visíveis. Também tem o ESP, que é o Encapsulated Secret Payload, que ali ele vai garantir a integridade dos dados, a autenticação da origem, a proteção contra o replay e a confidencialidade. Ele vai oferecer já a criptografia. O modo túnel é a forma mais comum de utilização do IPsec, que é especialmente em VPNs que a gente usa. Nesse modo, o pacote IP original interno ele é protegido e encapsulado dentro de um novo pacote IP. Como isso funciona na prática? Então, imagina assim que tem um computador de matriz, um computador na matriz, e ele deseja enviar dados para um computador de uma filial. Então, sem um IPsec, o computador A
passaria os pacotes pela internet até o computador B, e o pacote IP original ele trafega pela internet sem nenhum tipo de proteção, assim, dizendo assim. Com o IPsec em modo túnel, o computador A ele passa por um roteador VPN, que esse roteador VPN vai acessar a internet e vai passar por outro roteador VPN até o computador B. Então os roteadores eles executam o IPsec, então os computadores não precisam conhecer o IPsec. O que significa ele ser encapsulado? Então o pacote original o IP original, o cabeçalho IP original dos dados é colocado dentro de um novo pacote IP. Então a gente vai ter um novo cabeçalho, um IPsec e um pacote original completo. Então o pacote interno ele é protegido. O que o invasor ou invadir ele vai ver? Se alguém interceptar esse tráfego assim, ele vai ver só o endereço IP dos roteadores de VPN e informações mínimas que são necessárias ali para o roteador. Então ele não vai conseguir ver endereço interno dos computadores, portas TCP ou DP internas, dados transportados e nem aplicação utilizadas. Então a principal vantagem, além de criptografar os dados, é o modo túnel também oculta a estrutura da rede interna. Por exemplo, a rede da matriz usa um IP 172.16 e tal, e a filial usa o mesmo IP, um IP parecido. Então esses endereços IPs privados que a gente está usando na rede, eles ficam escondidos da internet. Então, onde principalmente é usado esse PSEC, que é no VPN, né, site do site, conexão de matriz filial e VPNs corporativas. Então, só trazendo uma revisão, né, do serviço de PSEC, um, um, um resumo. E tem o TRUD, né? O TRUD ele consegue ver o conteúdo do datagrama? Não, porque o IPsec, ele principalmente usando o ESP, ele criptografa os dados. Então quando captura um pacote, o TRUD ele vai ver uns dados já cifrados. O TRUD ele consegue ver informações da aplicação? Também não. No modo túnel, tudo fica oculto, né? Os dados da aplicação, o segmento TCP ou DP, as portas de origem, destino, o endereçamento IP internos, então tudo está encapsulado e criptografado. E o TRUD ele consegue alterar bytes sem ser detectado? Também não. O IPsec ele utiliza um mecanismo de integridade, que é o MAC e o HMAC, né? Que se qualquer bit ali for alterado, o pacote do original foi modificado, o receptor já detecta a alteração e descarta o pacote. O TRUD ele consegue fingir ser R1? Também não. O IPsec ele autentica a origem do pacote, então o receptor ele verifica se o pacote foi realmente enviado por R1. Sem conhecer a chave secreta da associação de segurança, o TRUD ele não consegue gerar um pacote válido, então o serviço ele não consegue também. O TRUD ele consegue capturar um pacote e enviá-lo? Também não. O IPsec ele utiliza número de sequência, por exemplo, pacote 100, pacote 101, pacote 102. Então, se o TRUD tenta reenviar um pacote 100, o pacote, o pacote 100 novamente, o R2 já vai receberá esse número e vai ver que já foi recebido, então ele vai descartar esse pacote que chegou agora. Segurança em LANs sem fio. A gente vai começar explicando como funciona a criptografia web. Então, o mecanismo de segurança utilizado nas primeiras redes Wi-Fi aí. Então, qual que era o objetivo do app? O app era fornecer confiabilidade dos dados, integridade dos dados e autenticação dos dados. Então, como o app ele criptografava os dados dele em si? Ele calculava um ICV, que é um Integrity Check Value, que ele, antes de criptografar, o remetente ele calcula um valor de verificação e de integridade, né? E o ICV ele é um código de 4 bits gerados a partir de dados. Então, ele será usado pelo receptor para verificar se houve alguma alteração na mensagem. Ele também vai ter uma chave compartilhada, então cliente e ponto de acesso possuem a mesma chave secreta. Ele também gera um EV, né, que initialize um vector
Aí para cada quadro transmitido no remetente cria um IV, né, de 24 bits, e o IV muda a cada pacote. Também tem a chave RC4, que o app ele concatena o nosso IV, mais a chave compartilhada. E a gente tem ali 24 bits, mais 104 bits, 128 bits. Então essa chave é enviada ao algoritmo RC4. O RC4 ele gera uma sequência de chaves, então o algoritmo RC4 produz uma sequência aleatória assim, chamada de key-strain, que é o IV mais a chave, ele vai para o RC4 e o RC4 gera uma sequência de chaves. Os dados do ICV eles são combinados com sequências de chaves usando o SHORE, né? Que é dados mais o ICV, SHORE e gera os dados criptografados. Então o transmissor envia o IV, o KID e os dados criptografados. Então o IV é enviado em texto aberto e tem estrutura simplificada. Então o que o receptor vai fazer? Ele vai ler esse IV, ele usa o mesmo IV e a mesma chave secreta, gera exatamente a mesma sequência RC4, faz o SHOR novamente e recupera os dados originais. Então qual que é o problema do app? O IV possui apenas 24 bits, então depois de algum tempo ele se repete e acaba se repetindo. Então como o IV é enviado em aberto, o invasor ele consegue identificar a repetição e isso permite que parte da sequência do RC4 quebrasse a criptografia. Por isso, o app foi considerado inseguro e substituído por protocolos mais seguros posteriormente. Então, o app é inseguro e o invasor pode descobrir a chave de criptografia explorando a reutilização do IV, que é o Inviation Valor Vector. Então, o app ele utiliza o IV de apenas 24 bits. Isso significa que existe 2 elevado a 24 IVs possíveis. Então, pode parecer muito mais em uma rede assim movimentada, os IVs acabam se repetindo rapidamente. Então, o IV ele é enviado em texto aberto. Então, cada quadro Wi-Fi contém um IV e os dados criptografados. Assim, qualquer pessoa ela monitorando a rede ela consegue ver o IV usado. Então, como funciona o ataque? O atacante ele conhece a parte da mensagem. Então, ele captura esse quadro e ele observa. Então, ele vai perceber o dado original conhecido, o dado criptografado capturado e uma sequência de chaves. Então ele consegue descobrir a sequência de chaves. Quando como eu falei, precisa esperar, né, o IV se repetir, em algum momento o IV será utilizado, então isso acontece e o app ele gera exatamente a mesma sequência de chaves. Então, decriptar novos pacotes ou capturar outros pacotes com o mesmo IV, o TRUD ele recupera os dados originais. Então o IV ele é muito pequeno por ser esses 24 bits. O IV é transmitido abertamente também, o que torna ele vulnerável. E o mesmo IV acaba sendo reutilizável e gera a mesma sequência RC4. Então o atacante ele pode recuperar a sequência das chaves e decriptografar os pacotes futuros. O slide está mostrando um protocolo que substitui o app e corrige as vulnerabilidades. Então o processo ocorre em 4 fases principais: descoberta das capacidades de segurança. Antes de se conectar à estação do cliente, o ponto de acesso ele verifica quais mecanismos de segurança ambos vão suportar. Então eles negociam algoritmos de criptografia, métodos de autenticação, protocolo de integridade. Então o cliente e o AP eles compartilham quais métodos de segurança, eles, tipo uma comunicação, um pergunta para o outro, né? Quais métodos de segurança você suporta, né? Do tipo assim. Na fase de autenticação, a estação e o servidor eles verificam as suas identidades. Então o AP ele funciona como um intermediário. Então a gente vai ter a estação, vai passar pelo AP e do AP vai se comunicar com o servidor. Então a estação e o servidor eles se autenticam mutuamente. Então com isso a gente gera uma master key, né, com a chave, que é a chave gerada. A fase 3 entra na distribuição do PMK, que a partir do master key é criada a PMK. A PMK é compartilhada entre o cliente
e o ponto de acesso. Então o servidor o servidor de autenticação enviou a mesma PMK por OP e ambos possuem a mesma chave principal, né? A geração de chave temporal, ATK, fase 4. Então, usando o PM aqui, o cliente IAP executa o chamado e esse processo gera um TK temporal ali, e o TK será utilizado para criptografia de dados, verificação de integridade e proteção de Wi-Fi. E sobre a segurança de redes, é isso, é o básico mesmo, o básico de segurança de redes. Para se aprofundar tem que dar uma estudada melhor só em segurança de redes, que é um conteúdo bem abrangente. E nós ficamos por aqui, encerramos mais um módulo de segurança. E até a próxima.